Já estamos ao vivo através da página da Casa de João Irmão Francisco para iniciar nossa atividade da noite, dando boas-vindas às pessoas que já estão começando a se conectar. Boa noite, Gorete, seja bem-vinda. Paz e luz para todos nós. Paz, inclusive, faz parte do tema que hoje o Tarcísio selecionou para conversar conosco, né? Ele vai falar sobre uma oração para a nossa paz. E, mais uma vez, a gente agradece o Tarcísio pela disponibilidade de estar aqui conosco aos domingos. Ele que se comprometeu logo de início com essa atividade e tem nos brindado com as suas palavras aqui, semanalmente. Boa noite, Zuleide. Boa noite, Leide. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa. Estamos aguardando alguns minutinhos enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o vídeo. Enquanto a gente faz aqui alguns compartilhamentos. Já vem. A Leide está mandando boa noite para o Bernardo e para a Manu. Opa, Leide! Boa noite! Leide, o Bernardo está na sala, jantando, e a Manu, eu vi a Manu depois de 5 meses hoje, domingo, dia 2 de agosto, fui vê-la, não queria saber de mim. Esqueceu do vozinho. Me desconheceu. Aí tem todo um trabalho de reconquista, né, Leide? Mas foi bom, ao final ela já estava assim, mas pelo menos olhando para mim. Tá linda, minha neta. Passa o tempo todo cantando. Puxou o avô, foi? Foi. Doida para ser cantora. Obrigado pela lembrança, Leide. Os meus netos. Valeu. Espero que esteja tudo bem com vocês, na paz. Bom, então, como boa noite, Joseíla, seja bem-vinda. Bom, antes de passar a palavra para o Tarcísio, eu convido a todos para que a gente, juntos, se unam em prece, levando o pensamento a Jesus, primeiramente para agradecê-lo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos pela vida, agradecemos por essa oportunidade de estarmos hoje encarnados aqui na Terra, trabalhando a nossa evolução nesse processo que é muito mais um processo educativo. Ainda somos crianças. Agradecemos também a Jesus pelo amparo dos bons espíritos, que nos acompanham, nos intuem, nos ajudam,
que sejamos dóceis a esses ensinamentos e a essas ideias que nos são transmitidas, fortalecendo em nós a cada dia a vontade de sermos pessoas melhores para os nossos irmãos, para o nosso planeta, entendendo que a evolução da humanidade é reflexo da evolução individual de cada um de nós e que estamos aqui vivendo em sociedade para servirmos uns aos outros nesse processo. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. A Leide está dizendo aqui que, por falar em cantar, você não cantou domingo passado. Aí foi uma palestra sem música. Domingo eu não cantei? Mas hoje tem. Hoje tem. Hoje tem duas músicas, viu, Lei? Uma é do Gonzaguinha, a outra é do Grupo AME. Do Grupo AME. E a outra é do Gonzaguinha. E se for passando aí pelo meio aí, eu me lembrar, a gente vai falando, viu, Leite? Tarcísio, meu irmão, a casa é sua, fica à vontade. Boa noite, Edneide, seja bem-vinda. Fique à vontade, eu vou ficar aqui na retaguarda, qualquer coisa, só avisar. Beleza. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Sempre uma alegria estar aqui aos domingos, compartilhando um pouco do Evangelho de Jesus sob todas as formas. Porque quando a gente chega no Chico Xavier, tem Jesus pleno, no Divaldo, Jesus pleno, enfim. Então tudo orbita em torno de Jesus, na perspectiva da nossa melhoria como seres humanos. E hoje a gente vai falar de uma oração que vai nos trazer paz, porque ela trouxe para mim, eu suponho que leva muito para vocês. Como o texto chama-se oração, eu vou só falar um pouquinho sobre a oração, que todos sabem, mas é bom sempre que a gente traga esse despertar, que a gente reviva, né, para reavivar em nós a importância que ela tem. E um dos motivos pelos quais eu falo dessa oração Você me dê um minutinho que a minha mulher aqui, só um minutinho aqui, minha mulher. Oi. Caio. O que é, Davi? É, O que é, Davi? desculpe aí, mas é que a gente estando sozinho em casa, é assim, sabe? É um oi no peixe, outro no gato. Vamos lá dar continuidade. Desculpe aí o chamado de última hora. E o que me leva muito a gente fazer esse estudo hoje de oração é porque essa semana eu precisei de uma oração e ela não me veio à hora, e a gente dá comete aquele equívocozinho que a gente poderia, se tivesse ouvido melhor Jesus, a gente poderia ter evitado. A gente eleva um pouco a voz e não é bom. Liguei pra ela, disse que tem. Liguei para ela. E quando a gente eleva a voz, significa que a gente perde a razão. Quem tem razão não eleva a voz.
Eu não elevei a voz, mas o meu pensamento elevou-se. E naquele momento, se eu tivesse, em frações de segundo, feito uma prece que não precisava ser um Pai Nosso, mas só dissesse assim: Senhor, me dá sabedoria e paciência, eu teria evitado não um confronto ou um conflito, mas eu teria evitado que aquilo não me deixasse bem. Ou seja, a gente não pode, a gente não pode revidar. A gente tem que ter um entendimento. Sobretudo quando a gente sabe que o outro talvez não esteja com a razão, né? Claro que a razão também não é nossa. Então, isso me levou a pensar, puxa vida, a importância da oração nos momentos de dificuldade. Entremos em prece, façamos a oração e evitemos um desgaste com os nossos irmãos, sobretudo porque isso nos dói. Dói nele e dói na gente. É aquela história. É preferível que me calunie, que me engane, que faça comigo, mas eu ter que fazer o outro. Dói muito mais na gente. Não foi coisa grande, não. Mas hoje em dia, tudo, por pequeno seja, toca a gente, né? E aí eu me lembrei de falar sobre a oração. A importância que tem a oração. Antes de chegarmos na oração, que é de Emmanuel, ou Emmanuel, no livro Instruções Psicofônicas, como o título do texto é oração, eu me lembrei de falarmos um pouco dela. E eu começo com uma história muito bacana sobre oração. Vamos falar muito sobre oração. Mas o que é a oração? A importância que ela tem dessa conexão da gente com o alto. Quão importante ela é. Evita na gente os dissabores da discussão, do arrependimento, porque alterou a voz, porque altercou, porque discutiu, porque uma oração tira a gente da tristeza, tira a gente do embaraço, a oração tira a gente da dúvida, a oração, enfim, felicita. Sobretudo pelo fato de a oração ser rigorosamente sentimento. E aí, uma mãe, muito carinhosa, tem um filhinho de 8 anos. Toda noite, a mãe vai no quarto do filho, a hora de dormir, né? Vamos supor que se fosse hoje, né? Porque amanhã tem aula, né? Só que amanhã ainda não tem aqui, mas nessa época tinha. Né? Amanhã é dia de aula, né? Agosto, dia de aula. Aí a mãe, no domingo à noite, foi lá no quarto do bichinho e disse: você fez aquelas 3 coisas que eu lhe ensinei, que é para fazer toda noite. 1, aprontar sua roupinha, já deixar tudo no ponto para ir amanhã. A outra, tomar o seu banho e escovar seus dentinhos. E a outra, rezar. Você fez? Aí o menino disse: mãe, eu arrumei os livros e a minha roupinha do outro dia, bacana. Eu tomei um banho, escovei, tudo bem. Mas eu não rezei. Aí a mãe disse: mas você não rezou? Eu não lhe falei que você deve rezar toda noite para agradecer ao Pai do Céu, ao Papai do Céu, pelas bênçãos do dia? Eu disse: não, mãe, eu não precisei rezar. Foi mesmo, foi. É porque é o seguinte, eu fui para a casa de um amiguinho e estava chovendo muito hoje, naquela hora que meu pai foi me deixar, né? Que me deixou lá. E no meio do caminho, mãe, eu fiquei pensando, puxa vida, essa chuva torrencial, esse menino de 8 anos, essa chuva tão forte. Aí, mãe, eu fiz uma prece, eu fiz um pedido a Deus, eu orei para Deus para que aquela chuva não fizesse com que os motoristas batessem, os carros derrapassem. Eu pedi a Deus que todo mundo no trânsito tivesse uma viagem de ida e de volta tranquila. Quando eu cheguei na casa desse meu amiguinho hoje, que parou a chuva, mãe, um arco-íris que era a coisa mais linda do mundo. Aí eu olhei para o céu e disse: isso é coisa de Deus. Senhor, quanta beleza no céu, esse arco-íris que é teu, que é criação tua, porque tu criaste tudo, inclusive o arco-íris.
Mãe, que beleza, que beleza. Como eu fui lá para a casa desse meu amiguinho, não só para brincar, mas também para fazer as tarefas da semana, mãe, eu escrevi tanto, que Deus mandou no meu braço. Aí eu pedi ao meu anjo de guarda que me protegesse para que o meu braço não doesse tanto e que tudo aquilo que eu escrevi eu conseguisse colocar na minha cabeça para fazer uma prova boa amanhã, mãe. E por fim, mãe, quando meu pai me deixou hoje em casa, que nós chegamos, a nossa cadelinha estava curada daquele problema que ela tinha na perna. Aí eu agradeci a Deus, mãe. Realmente, né? A mãe disse, realmente, você hoje fez 4 preces belíssimas com suas atitudes. Não tem prece melhor do que a consciência reta, do que o bem que se faz. E uma criança de 8 anos, o bem que ela fez, foi agradecendo a Deus, foi pedindo a Deus e foi louvando a Deus. Tem louvação melhor do que agradecer a Deus a beleza de um arco-íris? Então esse é o sentido da prece. É através dela que elevamos nossa alma a Deus e colhemos a certeza de estarmos com Ele de forma mais íntima e mais estreita. Ok? Isso é que é a prece. E vamos um pouco mais, né? Sobre aqueles cards que eu recebo das entidades espíritas, dos centros espíritas que mandam, da Mansão do Caminho, de Valdo Franco, Chico Xavier, o grupo Allan Kardec. O primeiro diz assim, que é Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 15. O poder da prece está no pensamento. Dissemos há pouco. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. É o pensamento. O pensamento é de um poder, sabe, para fazer com que os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e as nossas exaltações cheguem ao nosso Pai. Saibamos pedir. Esse pedir aqui não é pedir as coisas. Por acréscimo de bondade, dizia muito o seu Léo. Deus nos concede. A gente faz a prece ou diretamente a Deus ou através dos santos espíritos, dos espíritos que até ele chegam. Mas o pensamento é tudo na prece. Às vezes, isso aqui é Chico Xavier, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, que foi a minha essa semana, quando alterei um pouco a voz, não a voz física, mas a voz da minha consciência. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a raiva, a cólera, nos induza a qualquer atitude infeliz. Portanto, vamos introjetar, colocar no nosso coração isso. Que por falta de uma prece, sabe, sentida, a gente pode ter esses cometimentos infelizes, que infelicidam, sobretudo, não aquele a quem nós nos dirigimos, contra os quais nós desferimos qualquer coisa que não seja bacana, mas, sobretudo, porque magoa. Não há mágoa maior na gente do que provocar algum dano a alguém, seja ele pequeno ou grande. Todo ele bole, mexe com a gente. E aqui, sobre a prece, nós vamos falar de André Luiz, quando chega no umbral. André Luiz chega no umbral e os espíritos que estão lá dizendo suicida, suicida, sem entender muita coisa. Aí está aqui, é no livro Nosso Lar, capítulo 2, tem essa passagem aqui. André Luiz dizendo, olha o poder que tem a prece. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, isso ele lá no umbral, mas ainda colado ao lodo da terra, porque ele leva para lá aquelas escolhas, aquilo que está na mente dele, né?
pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargosa emergência. Quanto tempo durou a minha rogativa? Quantas horas consagrei à súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissários do céu. Um velhinho, simpático, me sorriu paternalmente. Olha que ele fez uma prece sentida, pedindo, nessa prece dolorosa, a presença do Supremo Autor da natureza. E ele manda um velhinho. Ele estava lá no umbral, né? Sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou os meus grandes olhos lúcidos, fixou-se, inclinou-se, fixou meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Era Clarencio. Mas ele pediu em prece sentida. E um emissário de Deus lá chegou, ouvindo-lhe as rogativas. E eu tive que ler hoje esse capítulo quase todo para pegar o contexto, sabe? Então ele lá, julgando-se só, mas por tudo que ele fez aqui, né? Ele lá se sente desamparado. Aí tinha remorso, tinha humilhação, tinha uma série de coisas. E agora, o que é que eu faço? Como uma criança ele pediu. E Deus ouviu a súplica dele, a prece dele, e mandou o Clarencio. E a partir daí começa todo o desenrolar dele sair de onde estava, a presença da mãe, enfim. A ação da prece. A prece não muda, não pode mudar a natureza das provas pelas quais o homem tem que passar. E isso porque elas estão nas mãos de Deus. As provas que o homem deve suportar até o fim dos dias, mas Deus leva em conta a resignação. É mais ou menos o seguinte: a gente na prece, a gente não pede para tirar o problema. A gente pede a Deus, aos espíritos, ao nosso anjo de guarda, aos espíritos amigos, forças para suportarmos as lutas do dia a dia com bravura, com paciência, com resignação, para que a gente trave um bom combate com os nossos problemas internos e externos, ao ponto de nos colocar na posição de vencermos os obstáculos que antes nos pareciam intransponíveis. Então, é isso que todo mundo já conhece. A prece não é para tirar o problema, é para dar a força para podermos suplantar. E por acréscimo de bondade, eles até nos felicitam com aquilo que a gente quer. Vai lá na coleção de prece e está lá, nas aflições da vida, que podemos pedir as coisas de ordem material. E Deus nos concede de acordo com... Será que isso é bom para Ele? Será que isso é bom mesmo para Ele? Portanto, se não recebermos aquilo que estamos pedindo, não percamos as esperanças. Aguarda, na hora certa, ok? Certa vez, uma mãe viu seu filhinho sentado no chão, em um canto da sala de casa, recitando as letras do alfabeto bem alto. Aí o meninozinho estava lá. A, B, parecia o Bernardo. C, D, E, F, G, H. Isso bem alto. I, J. Aí a mãe ouviu aquilo lá e disse: filho, por que tu está fazendo isso, meu filho? Aí ele disse: mãe, é porque a senhora disse que eu orasse sempre a Deus. Só que como eu sou muito novinho e ainda não sei, meu Deus, não sei rezar. Lembra dessa música? Lembra, Leide, dessa música do Antônio Marcos? Meu Deus, não sei rezar, perdoa, por favor. Como eu não sei ainda orar e a senhora me pediu, sabe o que é que eu fiz?
Olha a ingenuidade, olha que coisa linda. A ternura dessa criança. Como eu não sei rezar, eu estou dizendo essas letras bem alta para que Deus, com essas letras, consiga formar frases, e quando ele formar essas frases, são as frases da minha oração para ele, em agradecimento por tudo. Olha, ele falou alto o alfabeto para que Deus juntasse as letras e formasse palavras, e essas palavras seriam a oração que ele faria a Deus. Que bacana, né? E qual é o ensinamento que eu tenho daqui, dessa criança? Orar é dialogar com quem é o maior responsável pela nossa vida, por tudo que somos, desde que nos originamos de sua vontade. Deus. Orar é dialogar com Deus. Simples. Como essa criança fez ao falar para Deus as letras em separado do alfabeto. Não há necessidade de palavras difíceis, rebuscadas, decoradas. Faz como aquele menino que orou, agradecendo, pedindo, exaltando as maravilhas da natureza. Já nos ensinou o mestre Galileu a seu tempo: não creais que por muito falardes sereis ouvidos. Ok? Não é pela multiplicidade das palavras que a gente agradará a Deus. É o sentimento. E a prece, o que é? Um apoio para a alma, um ato de caridade, uma invocação pelo pensamento, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação ao ser a qual se dirige, pode ter por objetivo aquilo que o menino fez, aquele primeiro menino de 8 anos. Pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. É o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Tudo isso aqui está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Em todos os casos de obsessão, atenção, em todos os casos de obsessão, Tito sabe disso melhor do que ninguém, Fran, Felipe, vocês aí, vocês todos que estão na linha de frente da casa de João e irmão Francisco, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. É através da prece. Isso aí está na Gênesis, capítulo 14, item 16. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, ok? Isso aí está no Livro dos Espíritos, capítulo 3, questão 659. A oração não é palavra, oração é sentimento. Um olhar da alma fixo no céu, olha aqui, Amélia Soller. Um olhar da alma fixo no céu vale mais do que 1000 rosários rezados rotineiramente. Ok? A oração, Jorge Hessel, é uma prática milenar de diversas e distintas religiões, associada ao bem-estar. E aqui a gente vai mais uma rodada daqueles cardzinhos que a gente recebe sobre a oração. Eu espero que vocês estejam bem à vontade, ouvindo isso sobre a oração, como se estivéssemos presencialmente, você me perguntando: Tarcísio, Meimei disse alguma coisa disso, sobre diversas coisas na psicografia do Chico. Então faz de conta que a gente está assim bem tranquilo, presencialmente, conversando uns com os outros, né? E Meimei disse assim: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Dissemos há pouco, mas está aí o reforço que nos dá a Meimei. E é interessante como isso é verdade. Às vezes a gente está numa situação aparentemente sem solução, sem saída. Quantas vezes nós já experimentamos isso? Então cala, sai de cena
vai entrar em prece. Aguarda. Não se apaga o incêndio jogando querosene no foco de fogo. Sai do problema, bota água na boca, vai dar uma volta no quarteirão. Não tem mais lockdown. E espera um tempo orando, pedindo força, pedindo luz. Sobretudo, se você foi atacado e não teria, pelo menos nessa encarnação, um motivo para tanto. Se bem que a lei de causa e efeito, ou como diz o Emmanuel, não existem vítimas, né? Mas você pede força, Senhor, então o que eu devo fazer? E entra em oração, mas oração sentida, porque o sentimento é tudo. E a luz vem. Acontece comigo, acontece com todos nós. Uma oração sentida. Não é que a coisa se solucione e fique mil maravilhas, mas pelo menos você se sente fortalecido por Jesus, que está sempre contigo. É como se ele dissesse assim, na tua consciência, no teu ouvido interno: eu estou aqui. Onde se encontra o poder da prece? Já o dissemos, no pensamento. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que ela seja feita. Allan Kardec está lá. E o que é prece, o que é orar e o que é rezar? Bem rapidinho aqui, só para a gente fazer um pouco de didatismo, né? A prece é um termo latim que vem de prex. A prece é um pedido, uma súplica, um chamado solitário, um pensamento endereçado à divindade, tá? Então a prece é um pedido. Orar vem do termo latim orare. Orar é pronunciar uma fórmula. A oração dominical. A oração dominical é pronunciar uma fórmula. Essa fórmula foi Jesus que nos deu. Pai nosso que está aí, Pai nosso dos céus, como diz Severino Celestino, Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Então isso é orar. Orar é formular, é pronunciar uma fórmula, é um discurso, falar em público, né? Orador, oratória, né? Falar a divindade. E rezar vem de recitare, que também é um termo latim. Novamente, então, citar novamente. É declamar texto, é dizer em voz alta, é pedir orações, ok? E a melhor oração? Essa história é muito bacana. A melhor oração. Conta-se que um religioso viajava de navio quando observou que um camponês falava aos demais passageiros. Então o religioso vai no navio quando observou que um camponês falava aos passageiros. E ele foi ouvir o que é que era. Olha, porque tem uma ilha aqui na frente, uma ilhota, onde moram lá 3 eremitas. 3 eremitas, eram 3 homens que viviam sozinhos nessa ilha. E vocês, a gente pode pedir aqui para o capitão aqui do navio dar uma paradinha lá. Aí o religioso disse: é mesmo, 3 eremitas, esses caras viviam a vida toda lá nessa ilhota. Eu disse: eu quero vê-los. Pede para o capitão. Aí o capitão parou lá o navio. E esse religioso, doido para conhecer os eremitas, e foi lá. E quando chegou lá, viu os eremitas, sabe, falando com o sol, com a natureza. Aí ele chegou: olha, eu sou um religioso, estou naquele navio, soube através de um camponês que vinha no navio que vocês estão aqui, que vocês vivem aqui nessa ilhota já há tanto tempo, e eu, como religioso, eu queria ensinar a vocês o Pai Nosso, para que a vida de vocês fique melhor. Aí o religioso: Pai Nosso dos céus, até que eles decoraram. Quando eles decoraram o Pai Nosso, os 3 eremitas, disse: bem, agora já vou, tchau, tchau, tchau. Bacana, tô feliz. Pegou o botezinho, foi pro navio e foi embora. Feita a tarefa dele, já era noite, que quando ele olha para a ilhota, que ficou bem distante, entre a ilhota, a ilha pequena, e o navio, vinha uma luz ao encontro do navio em movimento, como se fosse um homem gigantesco, e ele tomou um susto, o religioso. Tomou um susto, e aquela coisa vinha se aproximando, se aproximando, se aproximando. Sabe o que era? Os 3 eremitas
andando sobre a água. Do mesmo jeito que fez Jesus. Que o religioso disse: vocês três, como é que vocês fizeram isso e por que é que fizeram isso? Devia até aqui. Não, meu amigo, é porque a gente tinha decorado, mas quando faltou uma palavra, nisso que faltou uma palavra do que o Senhor ensinou a gente desaprendeu o Pai Nosso. Aí a gente veio aqui só para o Senhor dizer novamente como é que a gente reza. Aí o religioso ficou de joelhos diante dele e disse: não, meus amigos, vocês é que terão de, a partir de agora, orar por mim. Porque a prece de vocês é o amor que vocês têm pela natureza, pela vida. Isso que vocês fizeram, isso é fé. Aprender o Pai Nosso, a oração dominical nossa. Vocês que já têm esse poder de Jesus, de andar sobre as águas, então sou eu que lhes peço a bênção. Então essa é a melhor oração, é a prática do Evangelho. Santos eremitas, a oração chega a Deus e não sou eu que devo ensiná-los. Orem vocês por mim. E se ajoelhou diante deles. A oração é um sussurro espontâneo da alma ao seu Criador. É o diálogo do filho ao pai generoso e bom. E como toda fala entre um pai e seu filho, não há necessidade de palavras especiais, ensaiadas ou decoradas. O pai se dispõe a ouvir e o filho fala. Depois o filho se cala e o pai lhe segreda ao coração a melhor sugestão para resolver a sua dificuldade, ou simplesmente o estreita ao peito dizendo do seu grande amor e lhe segreda. Olha, isso aqui é Jesus dizendo no coração de cada um de nós que estamos aqui reunidos, mesmo que remotamente. Não tema, meu filho. Estou sempre ao seu lado. Eu amo você. E a Leide, para dizer que eu não cantei hoje, é súplica, é a nossa súplica a Jesus. E como é essa súplica? É uma música do grupo AME. É assim: Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz. Então é uma súplica que nós fazemos a Jesus em forma de prece silenciosa. Só esses 3 versos: e afastar o mal da terra, e acabar de vez com a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz. Por isso, precisamos introjetar o Evangelho em nós, buscarmos essa transformação. E essa transformação só se dá mediante o amor ao próximo, seguindo o modelo que nos é dito pelos Espíritos, sugerido, que é Jesus, né? Devagarinho. Tudo é processo, não se dá da noite para o dia. Nós tenhamos o firme desejo, sincero desejo de mudarmos.
Sobre a oração, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. É mais ou menos o seguinte. Quando nós formos orar, vamos nos recolher à sala dos nossos corações. Aí é a história dos sentimentos. Eu posso estar dentro do PV, assistindo um jogo do meu Ceará, ou do meu Fortaleza, ou do meu Ferrinho, e ser capaz de, com o pensamento ligado em alguém, recebi uma notícia agora, eu me recolher de forma sincera à prece e ela chegar aonde eu quero. Como é que a gente faz isso? É exercício. André Luiz disse alguma coisa? Disse: a oração é o compromisso da criatura com o Criador. Compromisso de testemunho e esforço de dedicação aos superiores desígnio. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Aí vem a história do pensamento. Então a prece tem que ter fidelidade do coração. Emanuel, a prece é o traço de luz que une as almas que se amam, onde quer que se encontrem. Humberto de Campos, por prece devemos interpretar todo ato de relação do homem com Deus. Todo ato de relação do homem com Deus, para Humberto de Campos, o irmão X, é uma prece. Como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura ante a presença divina. E Casimiro Cunha, o que é que ele disse da prece? Tudo aqui é Chico Xavier. Né? Ele tem uma quadrinha bacana. Cumpre sempre os teus deveres, trabalho e realização. São as preces mais sublimes da tua religião. Ou seja, quais são as preces mais sublimes da nossa religião? Cumprir sempre os nossos deveres em Cristo. Simples, né? A oração para o espírito é como a comida para o corpo. Alimenta e sustenta. Vamos entender isso, oração, prece, entrar em oração, em prece sentida, verdadeira. Não para nos dar as coisas, mas para trazer a paz para dentro da gente. Para dar essa paz ao outro, porque para dar a paz ao outro é preciso que eu a tenha dentro de mim. E essa paz interior, ela resulta do bem que fizermos aos nossos irmãos. Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. Bezerra de Menezes. Ó. Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Os sentimentos ficam mais claros quando a gente ora. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. Olha aí. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. Quem vive naquela posição, sabe, de orar, de ter um entendimento da presença de Deus em nossas vidas, de Jesus com o seu evangelho no nosso coração, de ter esse entendimento, a gente não vacila, né? Continua ele, Bezerra. A prece jamais é um monólogo. Acabamos de dizer que é um diálogo nosso com Deus, né? Pelo recolhimento íntimo na oração, aí é o recolhimento íntimo, que disse Jesus, quando fores orar, não o façais em público, vai a um canto, né, e faz a tua prece. A criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Sobre essa história de fazer uma oração, mesmo no meio de muita gente, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes comigo, até inclusive em comemorações, onde eu recebo um telefone de uma criança no Peter Pan que ou desencarnou, que está com problema. Mesmo com a música, com tudo, eu entro em prece e peço, sabe? Agradeço a possibilidade de estar ajudando, que Deus ajude, que os espíritos, hoje de guarda, tal. Agora, quando a gente faz num local assim, de manhãzinha, tal, tanto melhor, né? Se o amanhecer é o primeiro milagre do dia, agradecer é a primeira oração. Na prece inicial, o Felipe disse isso, sabe, de agradecer pelo dia, né?
Então, se o amanhecer é o primeiro milagre do dia, agradecer é a primeira oração que devemos fazer, ok? Espiritualidade, fé e prece como recursos terapêuticos nos hospitais modernos. Já está sendo comprovado nos hospitais modernos, presentemente, que a oração tem um poder muito grande na cura das pessoas. E as preces espíritas? A prece, com um poder muito grande nos aspectos da saúde física e mental. No Hospital Geral de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi possível comprovar que os pacientes que receberam preces apresentaram significativas melhoras, necessitando inclusive de menor quantidade de medicamento. Olha aí. Lá nos Estados Unidos. Muito materialista, né? Melhora significativa dos pacientes que receberam prece, inclusive com a diminuição dos medicamentos. O magnetismo dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e na influência da prece. Allan Kardec, na questão 662 de O Livro dos Espíritos, afirma: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, a nossa fé, o pensamento, a vontade, direcionada ao bem, sabe, consegue alcançar coisas que nós nem imaginamos. Ok? Então, nós vamos agora, não é a prece final, mas é essa oração de Emmanuel. O livro Instruções Psicofônicas, ele começou a ser repassado os seus textos pelo Chico, né, pela mediunidade do Chico, em 52, terminou em 54. Foram 60 instruções, né, 60 ensinamentos, né, desses espíritos que vinham dizer muita coisa bacana dos sofredores pela lição, ou essas lições belíssimas, como essa oração aqui. E essa oração de Emmanuel foi o que finalizou o trabalho das instruções psicofônicas. E olhem a beleza, olhem a beleza. Eu vou ler toda, ou partes dela, vai depender aqui do tempo. Falta 12 minutos, eu acho que em 3 minutos eu leio. Tá bom? Olha que beleza. Senhor Jesus, ensina-nos. Fechem os olhos, se vocês quiserem fechar os olhos. Senhor Jesus, ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, Senhor Jesus, sê a nossa luz. Nas horas de incerteza, sê o nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concita-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos
amado Mestre Jesus, compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre, assim seja. Eu fiz questão de assinalar nessa oração, meus irmãos, essas partes aqui. Ensina-nos a procurar a vida eterna, a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Ou seja, enquanto estivermos aqui jornadeando no veículo carnal, nessa escola de aprendizado, ensina-nos a ver beleza na eternidade dos seres que somos. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, somos ainda crianças pelo coração. Aí ele diz uma coisa que eu acho fabuloso. Somos ágeis no raciocínio. É ou não é? Vixe, no raciocínio somos super ágeis. Mas somos tardios no sentimento. Muita tecnologia e pouco sentimento. Em muitas ocasiões, nós nos dirigimos a Deus sem saber o que estamos pedindo, o que queremos. Nos dias de sombra, seja a nossa luz. Dá-nos consciência das responsabilidades com que nos enriquece o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Essas outras, fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. É a tentação, não é isso? O que os olhos veem, toca na alma, e aquilo me tenta a fazer alguma coisa que vai de encontro à tua lei. Não faça ao outro o que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Dá-nos coragem de vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. E que a tua vontade, olha que beleza, e que a tua vontade seja a nossa vontade. Ele não é o nosso modelo e guia? Então que a vontade de Jesus seja a nossa vontade. Ok? Então era isso que eu tinha a dizer hoje. Mas se ainda, Felipe, ainda tem quantos minutos, Felipe? Pode ficar à vontade. Pronto. Temos mais de 10 minutos. Pronto. Então era essa oração de Emmanuel, tá? Mas tem uma outra também que é a cara do seu Léo. E a gente vai ter que falar dela. Oração de São Francisco. Toda vida que numa mesa mediúnica ou num evangelho daquele havia um problema, que o seu Léo tinha a mediunidade, né? Intuitiva, né? Muito forte, ele pedia para cantar a oração de São Francisco, que não foi escrita por Francisco de Assis, foi no século XVIII, XIX, não sei, na França, salvo engano. Eu li isso com o Jânio Alcântara. Aí foi passando e tudo e tal, e se transformou numa oração ecumênica, inclusive a ONU, há uns anos atrás aí, foi cantado, né, numa reunião da ONU. E você já ouviu falar na oração de São Francisco? Lógico, claro, é evidente. Fala de forma belíssima, né, sobre amor, perdão, paz, esperança e tal. E aquela oração de São Francisco, em suas palavras, é um roteiro de autoajuda. Poucas pessoas já pararam para pensar. Autoajuda, né? Autoajuda, sabe? Ajuda a si mesmo. Então, quando a gente canta aquela música, é uma ajuda que nós fazemos a nós mesmos. Daí a gente vai cantar ela, viu, Leide? Ao final. Começa dizendo assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Quanto a nós, seria interessante que indagássemos com frequência: será que eu sou um instrumento de paz? Será que nós estamos sendo um instrumento de paz na vida das pessoas, começando pela família? Onde eu estou, as pessoas se sentem mais tranquilas, mais animadas, mais felizes?
Ou será que a paz se despede no exato momento em que vou chegando? Sério, nós já fizemos isso, essa indagação? Será que nós estamos levando paz onde nós chegamos? E continua, onde houver ódio, que eu semeie o amor. Mahatma Gandhi dizia que alguém que atingiu a plenitude do amor é capaz de neutralizar o ódio de milhares. Olha aí, Gandhi, Karachan Gandhi, dizia que alguém que conseguiu atingir a plenitude do amor é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Jesus, né? Consegue aplacar o ódio de muito, basta seguir ali. Ele próprio foi um exemplo vivo disso, na libertação do país dele, que é a Índia, da dominação inglesa. Ele fez aquela libertação de seu povo sem utilizar arma. Foi um dos maiores pacifistas, depois de Jesus, né? Que apareceram por aqui, Mahatma Gandhi. E nós temos semeado o amor onde haja ódio? Será que nós temos semeado o amor onde haja ódio? Meus irmãos, hoje quando eu li isso aqui, me embananou muito, sabe? Será que eu estou sendo um instrumento da paz onde eu chego? Será que onde há ódio eu levo paz, eu levo amor? Como é que tá? Como é que eu estou com a oração de Francisco em relação a Jesus? Certa feita, um funcionário de uma grande empresa estava furioso com o gerente, porque o gerente transferia ele de tudo quanto era canto. Ih, esse cara... Aí começou a ficar aqui, o cara tá me querendo me despedir, tá me botando tudo quanto é canto. Aí ele disse, não, rapaz, um amigo dele, o gerente tá te botando de canto em canto porque tu é muito bom. Em vez de você estar pensando caraminhola, ele tá te botando nos cantos exatamente porque tu é bom, porque tu leva paz para os diversos setores. Então tu é importante, cara. Ok? E com a intervenção benéfica dele, por onde ele passava, os companheiros, puxa vida, gostavam demais. Então esse rapaz levava paz aos demais companheiros da empresa nos diversos setores onde ele passava. Francisco de Assis roga com o coração aberto, pelo menos é o que está lá, não é ele, né, mas o autor, em seu nome. De repente, foi o próprio Francisco que inspirou o autor dessa letra a dizer: onde houver injúria, que eu semeie perdão. Onde houver injúria, que eu semeie perdão. Se alguém nos fala em vingança, com o coração cheio de mágoa, qual é a nossa orientação? Take it easy, brother. Nada de vingança, nada de ódio, sabe? Tira a mágoa do coração, não é isso? Dizem que a mágoa é como um espinho cravado no peito que machuca, dói e incomoda. Orientamos essas pessoas para que ela possa se libertar desse espinho que tanto machuca os nossos corações? Ou cravamos no peito mais espinhos ainda? E aí, a música continua. Onde houver fé, onde houver dúvida, que eu semeie a fé. Onde houver esperança, esperança onde houver desespero. Luz onde haja escuridão. Alegria onde haja tristeza. Não é assim que diz a letra? E termina com as afirmações. É dando que se recebe, perdoando somos perdoados, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Ou seja, na proposta final de Francisco de Assis, está claro a superação do eu egoístico que nos domina, a eliminação dos interesses pessoais para o nascimento legítimo cristão, liberto de impurezas e imperfeições. Quando Francisco de Assis diz que é morrendo que nascemos para a vida eterna, podemos entender que, após superadas reencarnações expiatórias, teremos a existência em plenitude, nos planos do infinito, onde habitam os espíritos puros. Ok? E onde não há acesso para a morte. Pensemos nisso e tenhamos sempre em mente esse excelente roteiro de autoajuda. E agora nós vamos cantar. Eu vou cantar com vocês aí a oração de São Francisco e ela fica como a nossa prece final. Bom? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo domingo, pelo estudo de hoje. Coloca em nossos corações bem muita alegria, Senhor, já que a gente não tem a condição de nós mesmos, por nós mesmos, sermos esses seres felizes e alegres. Incentiva-nos com a tua luz, como a luz daqueles eremitas que seguiram o navio, a sermos mais gratos, mais alegres, mais felizes, mas praticando o bem, não é sem esforço. Ensina-nos, Senhor, a seguir o teu evangelho, porque somente ele nos liberta das trevas do nosso passado e da nossa pequenez moral. Que a oração do Emmanuel entre definitivamente em nossos corações. E quando a dor bater, quando a vacilação chegar, dá-nos a força, pela prece, de suplantarmos todas as dificuldades. Senhor, pelo dia de hoje, pela semana que passou, que terminou ontem, pela que hoje se inicia, olha pelo mundo todo, não pelo fim somente da pandemia, mas que o homem mude para que a pandemia acabe, que nós passemos desse degrau para um outro mais elevado da Terra, enquanto humanidade. Coloca no coração do homem a paz, a generosidade, o perdão, o amor. Sustenta-nos, Senhor, pela oração, sempre em teu nome, fazendo mais e melhor pelos nossos irmãos de caminhada. Olha a nossa família, Senhor. Olha a nossa família, todos os nossos. Dá-nos aquilo que nós estamos necessitando. E se não vier agora aquilo que estamos pensando, nesse exato momento, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abençoa-nos por uma semana de muita luz e muita paz, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, Tarcísio. Sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que lindo, que beleza. É um trechinho lá da oração que eu separei quando você estava lendo. Ele fica aí de seguir a nossa jornada, compreendendo que o passado foi útil para a nossa formação, mas que a gente não deve ficar preso a isso, né? Que o futuro certamente é uma realidade muito melhor do que aquela que já vivemos anteriormente. Isso. Boa noite a todos, fiquem em paz e até a próxima. Boa noite, muita paz a todos. Boa sorte. Tchau, tchau. Até a próxima semana, meu amigo Felipe. Tudo de bom. Até.